Vou dizer uma coisa para você. Eu não me lembro a data, mas eu me lembro que era 6 meses antes do Templo de Salomão ser inaugurado. Eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que isso estava acontecendo no nosso país. Eu nem dava a mínima para isso. 6 meses antes do Templo de Salomão ser inaugurado em São Paulo. Eu vou dizer para vocês que são dessa masmorra. Eu vou dizer para vocês que já foram dessa masmorra. Eu vou dizer para vocês. Eu me lembro que esse Templo de Salomão, ele não era em São Paulo. Na visão, sempre assim. Ele era aqui no centro de Belo Horizonte. E numa rua que eu conheço. Só que, porém, essa rua ficava ali perto do lado da igreja de São José. Tinha uma entrada, a portinha. E quando eu dei por fé, estava eu, minha esposa e meu irmão, nós entramos. E quando olhamos, era uma portinha. Mas quando nós olhamos lá dentro, era um salão muito gigante. Era algo que eu nunca tinha visto nos meus olhos na terra aqui. Com meus olhos. Era umas colunas, toda parecia folheada a ouro. Era uma coisa deslumbrante. Lá dentro era como se fosse um shopping. Tinha de tudo lá dentro. E tinha um lugar reservado, com as cadeiras almofadadas assim, desse lado direito. E tinha um monte de gente louvando a Deus. Estava escrito Igreja Universal no Reino de Deus. Lá dentro. Escute. Naquele momento, eu fiquei olhando aquela beleza lá dentro. Eu fiquei encantado com aquela beleza. Então, eu comecei a olhar algumas repartições. Falava de Deus. Era louvor. Era demônio sendo expulsado. Era um monte de coisa ali dentro. 6 meses antes desse templo ser inaugurado. Naquele momento, naquele exato momento, eu saindo, eu contemplei ali dentro daquele templo um monte de guardas, de seguranças. Todos eles trajavam como pastores. Tinha gravata de terno, mas todos eles eram armados e tinha também um HT na mão. Para você que não sabe o que é um HT, é um rádio comunicador. Certo? E naquele momento, eu comecei a andar. E eu deparei com uma porta muito grande assim. Eu deparei com uma porta grande. E ali tinha alguns guardas, seguranças, de preto, ali, na frente daquela porta. E eu então vi uma letra escrita assim, ó: proibido a entrada, somente com autorização. Eu não me importei com aquilo. Eu disse, é com autorização, nem dá para mim entrar. Quando eu dei um passo, uma voz veio ao meu ouvido e disse assim: entra aí. Eu olhei e disse, não posso. A voz veio de novo e disse, entra aí. Eu disse, não posso, porque está cheio de segurança na frente, a porta está trancada, bem trancada, e eu não posso entrar porque eu não tenho autorização. E quando ele disse, entra aí, que eu ia falar não posso, eu já estava do outro lado da porta lá dentro. E quando eu dei por fé, querido, que eu estava do outro lado da porta, eu, então, sentado do lado esquerdo. Naquele momento, no meio, era 2 fileiras de cadeiras enormes, porém, no lado direito e do lado esquerdo. E no meio daquela fileira grande, até o altar, corria um tapete vermelho, um lugar muito luxuoso, porém, as luzes de lá eram as luzes de velas, a qual eu nunca vi no mercado ser vendido. Eu sentado ali, naquele momento, eu comecei a olhar para a minha direita, aquele tapete, contemplando aquele tapete, eu comecei a ver homens, pastores, políticos, acorrentados, e um homem de preto, levando, parecendo aquele coisa lá do jardim dos inimigos, levando aquelas pessoas gateando para o altar. E de repente uma voz veio no meu ouvido e disse assim, lá tinha centenas de maçons e políticos e pastores. Todos eles estavam com vestes pretas. Todos eles estavam vestidos de preto. E uma voz, e a mesma voz veio para mim e disse assim para mim assim: olhe para a frente
naquele altar. E quando eu tirei os meus olhos daqueles que estavam passando com as correntes segurando a pessoa, e ele ali engateando para ir para o altar, que eu olhei na frente, eu levei um susto imenso, porque quem eu contemplei lá na frente? Aquele homem chamado tal de Edir Macedo. E ele estava atrás do altar, um altar fino, fino assim, bem fino, pequeno, e ele estava com aquela combuquinha, uma cuinha preta na cabeça, estava barbudão, e ele estava com o slack preto, e ele estava, a túnica dele era preta, e as suas golas eram bordadas de vermelho, e ele estava ali instruindo todas aquelas pessoas que estavam naquela sala secreta. E quando eu olhei, o Senhor me dizia: aqui é o império de Satanás, aqui ele se esconde, aqui se trata as coisas que há de vir neste mundo. Você não entendeu, querido? Eu sou apóstolo Cisa, mas dou graças a Deus que ele não deixa oculto aquilo que vai acontecer. Veja, naquele exato momento que eu percebi que era ele, eu assustei, e eu então quis sair. Quando eu quis sair, a porta estava trancada. Aqueles homens de preto me cercaram para que não deixasse eu sair. Mas só que quando eu tentava sair, estava cercado, não tinha como. Quando eu olhei, quando eu assustei, eu já estava do outro lado da porta de novo, lá de fora. Quando eu estava do lado de fora, ele saiu doido por aquele salão enorme, por aquele templo enorme. Saiu doido, correndo, aquele segurança, uns com a carteira ouvindo falar: como é que é? Já achou ele aí? Já achou ele aí? Já achou ele? Não pode deixar ele sair. Não deixa ele sair para fora, porque ele vai falar para o mundo. E então eu me escondi atrás das pilastras, e eu dizia: meu Deus, eu tenho que pegar minha família, que se eu sair daqui sem ela, elas vão ficar presas. Naquele momento, querido, naquele exato momento, aqueles homens foi tudo fazer uma barreira na frente da porta do templo para mim não sair. Só que aí a minha família juntou-se a mim, e aí naquele momento o sangue do Cordeiro nos cobriu, e nós passamos por aquela segurança, e eles ficaram ainda, nós passamos por ele, e eles estão assim: eles estão por aí ainda, e nós passamos por ele. Vocês viram eles aí, e nós passando por ele. E quando nós saímos para fora, virei a esquina da rua que eu conheço aqui em Belo Horizonte, acordei. Isso 6 meses antes da inauguração desse templo. E é por causa desse templo que a ira de Deus também tem revoltado contra nós brasileiros. É por causa disso, porque nunca se pode trazer nem que seja réplica. Não se pode clonar. Porque se Deus quisesse dar toda a Bíblia para o povo do mundo, ele não deu. Então quando ele vai lá, se atreve a dar um admitido à besta, querer ser o mais rico dessa terra, e começa a tirar os utensílios lá de Israel para aqui, ele trouxe a ira de Deus para nós brasileiros. E é por isso. E sabe de uma coisa? 6 meses depois esse templo inaugura. 6 meses depois, nós vemos quem dentro desses templos? O satanista lá dentro. Ele também é satanista. Todos os governadores, todos os prefeitos maléficos, o que tinha lá em cima, o que tinha lá naquele lugar, naquele templo, era só político. Dizer uma coisa, é de se indagar. Político, hoje, olha para você ver, são esses aí que são mercenários, são esses aí que nós temos que calar a boca dele. Você, para visitar um templo de ouro agora aqui no Brasil, você paga R$50 com agenda ainda. Você paga R$50. As ofertas e os dízimos dele não é as pessoas que vão lá colher. Segundo a informação, pelo que eu vi na mídia, é uma esteira que passa do lado dos seus bancos e leva até o altar, praticamente onde recolhe o dinheiro. Meu querido, isso é comercialização da palavra de Cristo. Jesus está voltando.